A paz, seus amados, seja muito bem-vindo ao nosso canal, o Evangelho Aplicado à Vida Comum. Estamos aqui dando continuidade à nossa série sobre relacionamentos. E hoje nós vamos falar sobre filhos, mas no tocante ao relacionamento dos pais para com seus filhos. No próximo vídeo, a gente vai estar vendo dos filhos para com os pais. E desde já eu quero mandar aqui um abraço aqui para minha filha, né? Minha filha linda, a Paloma, e para o meu filhão Marcelo Gabriel. Deus abençoe, continue abençoando meus filhos e todos os nossos filhos de nossas igrejas e congregações, né? Então, queridos, e eu queria também falar que quando esse vídeo for lançado sexta-feira, hoje a gente vai estar dando uma aula de homilética lá no Jardim Arrebol, a partir das 19h30, e amanhã estaremos dando aulas de hermenêutica. Está fazendo esse trabalho, eu e o pastor Michel, lá da Assembleia de Deus Bela Vista, do Sítio Estrela. A gente tem feito, se você quiser esse trabalho na sua congregação, contacte-nos, que a gente vai estar levando esse trabalho aí para os irmãos. Amém, queridos? Queria começar aqui lendo um salmo, do capítulo 127, os versos 3 e 5, que diz o seguinte: Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Então, filhos são bênçãos. São bênçãos que Deus nos dá, nos concede o privilégio de tê-los conosco. A gente está vivendo hoje numa sociedade que tem combatido bastante, infelizmente, né, essa questão. Por exemplo, quando você vai para a Escritura Sagrada, você percebe, especialmente na Antiga Aliança, que ter muitos filhos era sinônimo de bênção, era sinônimo de uma família abençoada. E até um dia desse, vamos dizer anos 70, nos anos 80, aqui no nosso Brasil, uma família que tinha 4 filhos era uma família que tinha poucos filhos. A gente sabe que tem famílias aí nessa geração dos anos 60, 70, 50 que chegava a ter 15, 16, 20 filhos, né? A minha avó, 3 gerações atrás, ela teve 16 filhos. Então, assim, ter muitos filhos era sinônimo de uma família abençoada. Hoje, a média de filho por família, se não me falha a memória, está de 1,2. Eu tenho 2, então estou um pouquinho acima da média. Hoje, na nossa sociedade, uma família que tem 2 filhos pode-se dizer que já se atingiu o limite. Só que, normalmente, a gente sabe que, na maioria dos casos, a tendência é que as famílias tenham apenas um filho, né? A Europa, ela tem passado por um problema muito grave por conta vamos dizer assim, dessa baixa produtividade no que diz respeito a filhos, tá? A própria China, que é o país mais populoso do mundo, com as suas políticas restritivas, ela já se prevê que ela vai passar um período aí muito complicado na sua economia por conta dessa queda demográfica, porque as famílias estão tendo cada vez menos filhos. Por outro lado, os países islâmicos, eles continuam proliferando bastante, muitos filhos. Eu tenho um colega meu, é o Nestor, ele mora no Rio Grande do Norte atualmente, um grande amigo meu. Sinto falta nos nossos papos filosóficos, né? Ele é judeu e ele sempre me passa conteúdos a respeito desse assunto, né? Tanto dentro do universo judaico, como a questão dos árabes e a questão islâmica, né? E existem projetos dos árabes, dos islâmicos, proliferarem a Europa, gerando filhos, porque a Europa gera pouca gente e os árabes geram muitos filhos. Então eles entendem que
de uma forma bem natural, os islâmicos irão dominar a Europa, e não apenas a Europa, como todo o Ocidente, inclusive o nosso Brasil. Então, assim, essa ideia, porque a gente, no Ocidente, a gente construiu uma ideia que filho é despesa, filho é problema, filho é gasto, filho é uma série de coisas ruins, diga-se de passagem. E eu penso que por conta deste entendimento, a tendência é que eventualmente a nossa sociedade ela possa sucumbir, porque nunca a gente produziu tão poucos filhos na história, do nosso lado aqui, do Ocidente, especificamente falando. Então, filhos é bênção. Sempre foi, é, sempre será. Pelo menos é isso que a Escritura Sagrada ela diz. Não estou dizendo que nós devemos nos reproduzir de forma irresponsável, mas é um ponto a ser ponderado, é algo a ser pensado. Hoje combate-se a criação de filhos, estimula-se o aborto. Os Estados Unidos é o país que mais aborta no planeta Terra. São milhões e milhões de milhões de milhões de crianças assassinadas. Se eu não tiver enganado, o número chega a 60 milhões por ano de abortos. Tá? Então, filho é bênção. A Escritura nos ensina que filho é bênção. O que eu percebo nessa geração, inclusive eu ministrei uma aula falando sobre educação infantil na FATEFO, um abraço aqui para o pastor Alfa e para todo mundo lá da FATEFO. E nessa ministração eu estava explicando que o que me parece nessa geração mais jovem é que os de pais é que não querem ter muita dor de cabeça, não querem se esforçar muito na educação dos filhos. E estão se atrapalhando bastante nesse sentido, em N fatores, especialmente no que diz respeito na educação bíblica, trazendo aqui para o nosso universo cristão. A Bíblia vai nos ensinar em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Dele quem? Do caminho. Então, criar crianças dá trabalho. Você precisa empreender tempo, você precisa tirar seu tempo para educá-las, direcioná-las, para estimulá-las, ler a Bíblia com elas, orar com elas, instruí-las, não apenas na questão espiritual, mas em todos os quesitos, todos os fatores. E o que se percebe hoje, infelizmente, e quem é pastor de igreja, eu acredito que vai concordar comigo, é que os pais, me parece, não todos, tá? Mas não querem ter dor de cabeça, não querem investir tempo para com seus filhos. Aí o que é que fazem? Pega o celular, dá para eles, e eles, ao invés de estarem aprendendo, eles estão lá brincando com os seus joguinhos e vendo as suas coisas, tá? Enquanto a igreja ela tem que entrar junto com os pais, encabeçar o papel de estimular nossas crianças a aprender, especificamente também falando, especialmente falando a palavra de Deus. Dentro da cultura judaica, a gente sabe que até os 12 anos a criança ela passa por uma arguição por rabinos, com 12 anos de idade. Eles é arguído. É o que aconteceu com Jesus lá em Lucas, quando Jesus tinha 12 anos, que é o Bar Mitzvah. Ela é arguída na Escritura. No caso dos judeus, é arguída no Antigo Testamento, tá? Nós, infelizmente, nós da igreja, muitas vezes a gente é negligente nesse sentido. A gente subestima a inteligência da criança, a gente não estimula. Mas cabe a nós, pais, estimular o crescimento espiritual, intelectual, social, afetivo e em todos os sentidos. Então é nossa responsabilidade ensinar os nossos filhos. A Bíblia nos coloca nessa condição. É de fundamental importância, tá, irmãos? E eu falei aqui algo a respeito do cuidado também emocional de nossas crianças. Em Efésios 6,4 vai dizer o seguinte: e vós, pais,
não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Muitas das vezes nós podemos falhar quando nós nos excedemos em algumas atitudes, tá? Não é porque nós somos pais que nós temos o direito de intervir de forma agressiva, especificamente falando, em nossos filhos. A gente precisa respeitar as limitações deles. A gente precisa respeitar a individualidade deles. Muitas vezes os pais, isso acontece, quando eles não realizam os seus próprios sonhos, aí eles projetam os seus sonhos pessoais nos seus filhos e querem que seus filhos realizem aquilo que eles não realizaram. Mas isso está errado. Nós precisamos estimular nossos filhos a crescer espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente, socialmente, respeitando as individualidades dos nossos filhos. Amém, irmãos? Então a gente não pode querer que o nosso filho seja exatamente aquilo que eu quero que ele seja. Mas nós precisamos desejar, almejar que ele seja aquilo que Deus queira que ele seja para a vida dele. E isso nós devemos ensinar e estimular. Eu espero ter conseguido ser claro. Porque quando a gente quer intervir demais, quando a gente quer se sobrepor demais, isso pode suscitar sentimentos negativos em nossos filhos, inclusive a ira. Ele pode chegar em um determinado momento de não querer mais se submeter, se revoltar, se rebelar. Outro ponto importante, que até eu comentei isso no seminário, né, que eu tive a oportunidade de ministrar, é que nossos filhos, eles, no que diz respeito à necessidade de serem estimulados, eles gostam de ouvir elogios. Infelizmente, existem pais que só cobram, sobrecarregam. Se o menino não tirou 10, tirou 9,5, tirou 8, aí, você não é bom o suficiente, você é burro, você é isso, você é aquilo. Isso causa um prejuízo enorme, isso causa um prejuízo terrível à criança. Ou às vezes a criança está fazendo as tarefas de casa, está organizando a casa, está aprendendo a fazer as coisas, faz uma comidinha, arruma, aí espera um estímulo, espera um elogio, aí os pais vêm com críticas. Aí pode chegar um momento que ele não faça mais. Pode chegar um momento que ele pode entender, poxa, eu faço tudo, eu me esforço, eu me dedico, eu só recebo crítica, eu só recebo reclamação. Isso pode gerar muitos transtornos, muitos traumas futuros em nossas crianças e em nossos filhos. Então, se faz necessário que peçamos a Deus muita sabedoria, muito discernimento, para que a gente vá até onde se deve ir na educação de nossos filhos. E aí, para isso, exige-se equilíbrio. Eu não posso ser duro demais e nem mole demais. Porque também a Bíblia vai cobrar de nós que nós temos a obrigação de admoestá-los, exortá-los, orientá-los. E isso vai trazer eventualmente, alguns atritos, tá? Mas a Bíblia vai dizer em Provérbios também, no capítulo número 29, verso 15, o seguinte: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua própria mãe. Então a gente não pode também deixar o negócio correr frouxo demais, porque ele ainda nem sequer o filho é um ser humano. Estou falando aqui no estágio entre criança e adolescente, especificamente falando. É um ser humano em formação. Ele está sendo ainda formado. A gente precisa contribuir com a sua formação, contribuir com a formação do seu caráter, contribuir com valores. Então são muitos desafios que a gente precisa se preparar. É bem verdade que muitos dos pais não estão preparados. E muitos vão aprender ao longo da vida. Mas quanto mais você se preparar, quanto melhor você se preparar, a gente aguarda e a gente espera que pelo menos os problemas sejam minimizados, não sejam tão potencializados, tá? Então a gente precisa ter o controle no sentido de admoestá-los, mas nunca esquecer de dar o carinho, de dar o afago, de dar o amor. A verdade é que nós precisamos jamais impor a nossos filhos
aquilo que nós entendemos como verdade, né? Especialmente no que diz respeito às nossas opiniões. Não estou falando aqui de Bíblia. No que diz respeito à Bíblia, nós precisamos apresentar a Escritura para nossos filhos, nós precisamos expor a Escritura, ensinar nosso filho, como já foi dito, no caminho que se deve andar. Agora, no que diz respeito aos valores pessoais, a gente tem que ver se os nossos valores pessoais estão alinhados com a Escritura, para que a gente possa passar esse bastão para nossos filhos e os nossos filhos passar para os filhos deles. E que tudo vá bem na medida da possibilidade. E os desafios não são poucos. O Estado, ele, especialmente aí, essas pessoas que são alinhadas, né, esses políticos que são alinhados com o pensamento de esquerda, eles querem intervir em nossas vidas, como a China faz lá, no território dela, lá com as pessoas. Querem determinar o número de filhos, você só pode ter um, não pode ter dois, pode ter, enfim. Querem intervir na educação dos filhos, querem ensinar as suas metodologias, as suas pseudociências, ideologia de gênero, que nós, obviamente, nós somos totalmente contra, tá? Então, a educação dos seus filhos, o crescimento deles em todas as áreas é de responsabilidade dos pais. Mas lembrando, sempre respeitando as individualidades dos nossos filhos, com amor. Seja uma referência para o seu filho. Ganhe a confiança do seu filho. Seja um parceiro do seu filho, para que se possa contribuir para o crescimento intelectual, social, emocional, especialmente espiritual. Essa é a nossa responsabilidade de pais. Que sejamos pais que influenciem bem, positivamente, nossos filhos. E que eles não se deixem levar por esses influencers, né, como se diz aí, que só querem estragar os nossos filhos. Amém, irmãos? O vídeo hoje ele está trazendo esse despertamento de como nós pais, biblicamente falando, como que é como que se dá a nossa responsabilidade diante de nossos filhos. No próximo vídeo estaremos tratando com relação aos filhos a respeito dos pais. Compartilhe esse vídeo, deixa aí o seu like, deixa o joinha, faça seu comentário, dê sua opinião, curta o vídeo. O que mais que eu estou esquecendo? Sininho, tá? The Ring, tá? O sininho lá, deu lá uma tocadinha no sininho, para que as notificações cheguem até vocês. E que Deus abençoe a todos, no nome santo do Senhor Jesus. Até mais.